paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. The sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Agradeço a ilustre presença de todos vocês aqui nessa ilustríssima casa, essa instituição que já tem mais de dois séculos de existência, onde o ensino científico e o saber esteve concentrado durante todo esse tempo. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Maria Salomé Paz, que é a secretária-geral do estabelecimento, dessa instituição maravilhosa, a doutora Ana Loureiro, que é a nossa diretora de comunicação da IGF, nosso patrocinador principal, o chefe Luiz Baena, o mais internacional dos chefes portugueses, e que vão estar conosco fazendo as intervenções, juntamente com uma oradora remota, que é a doutora Jéssica Link, que já está ligada conosco. Eu gostaria também de lembrar os demais integrantes da comissão de honra desse projeto Centro de Comunicação dos Oceanos, que é a senhora ministra do Mar, a senhora engenheira Ana Maria Vitorino, o diretor-geral do Instituto Hidrográfico, o senhor presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa e o senhor comodoro da Associação Naval de Lisboa. Eu também gostaria de agradecer os padrinhos e madrinhas desse projeto, principalmente os velejadores olímpicos João Rodrigues e Joana Pratas, que infelizmente não podem estar conosco hoje, e o navegador e mergulhador Miguel Lacerda. E também os padrinhos estrangeiros, que são o tricampeão olímpico brasileiro Torben Grael e o surfista americano de ondas gigantes, recordista da Nazaré, Garrett McNamara. Faço também menção a todas as entidades portuguesas e internacionais que apoiaram e reconheceram o mérito desse projeto, a começar com a Presidência da República Portuguesa, Ministério do Mar, Ministério do Ambiente, Unesco Portugal, Marina e Megafauna Moçambique, Câmara Municipal de Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, Instituto Geográfico e a Sociedade de Geografia de Lisboa. Não posso também deixar de mencionar os parceiros, como a Polaris Media, nosso Media Partner internacional, o nosso parceiro tecnológico You Are Live, o apoio na edição de vídeos e imagens que tivemos da Direção de Comunicação e Relações Institucionais do Grupo Motengil, e dos repórteres de bordo da Volvo Ocean Race 2017-2018, como vocês viram as imagens de alto mar. E, last but not least, o apoio e o patrocínio das empresas portuguesas, como a EGF, Environmental Global Facilities, e a EPAL Águas de Portugal. É uma grande honra poder iniciar aqui na Academia das Ciências de Lisboa o primeiro ciclo de palestras do Centro de Comunicação dos Oceanos, uma plataforma de partilha de informação atualizada sobre os temas dos oceanos, interligando todos os países de língua portuguesa e tornando Lisboa num polo de divulgação do conhecimento dos oceanos. E agora eu vou passar a chamar os nossos oradores. E a primeira delas é a doutora Jéssica Link, que já está ligada conosco, é uma bióloga da Universidade de Santa Catarina, no Brasil, e será a nossa primeira oradora de hoje. Olá, Jéssica, boa tarde. Boa tarde a todos.
Obrigada por estar conosco. É fantástico a tecnologia nos permitir isso hoje em dia. E falando da sua especialização, gostava que você fizesse uma breve introdução do seu perfil de carreira e de estudo, por favor. Certo. Eu sou bióloga pela Universidade de Santa Catarina, aqui do Brasil. Sou instrutora de mergulho e eu trabalho na área de conservação marinha, mais especificamente com o lixo proveniente da pesca. Eu pediria para a Jéssica falar um pouquinho mais devagar, por favor, e com... Eu pediria para a Jéssica falar um pouquinho mais devagar e com o microfone mais firme, assim, para não dar nenhuma vibração. Então, eu vou fazer a primeira pergunta já diretamente para a Jéssica. O que é exatamente a pesca fantasma? Certo. Antes de falar sobre a pesca fantasma, a gente precisa falar um pouco mais sobre a pesca. Então, em qualquer tipo de operação de pesca, a gente tem... tanto faz a pesca recreacional como a pesca industrial, a gente tem uma perca, o descarte ou o abandono de equipamentos. São também chamados de petrechos de pesca aqui no Brasil. Esses petrechos de pesca, o que são? São redes, linhas, cabos, âncoras, enfim, equipamentos utilizados na pesca. E esses materiais vão parar no mar. O impacto mais significativo desse lixo proveniente da pesca é a pesca fantasma, que é a pesca de vários organismos que vai levando à morte desses organismos quando se prendem. E se chama pesca fantasma porque é uma pesca que ninguém sabe o que está acontecendo. Vem do termo ghost fishing. E o pescador não sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo. E um dos agravantes dessa pesca fantasma é porque os petrechos, principalmente redes e linhas, de um material sintético, então eles duram muito tempo no mar. E além da pesca fantasma, também existe uma pesca cíclica. O que seria essa pesca cíclica? Seria a morte de vários organismos, um atrás do outro. Então, por exemplo, um peixe prende numa rede e acaba morrendo, outros peixes vão para aquela rede para comer aquele peixe. E aí acaba se prendendo também. Assim como tem caranguejos, lagostas, crustáceos que vão para a rede para comer esses peixes mortos, também acabam se prendendo. E assim vai. Aí vai a pesca fantasma, ela acaba matando desde espécies alvos da pesca até espécies não alvos, como tartarugas, baleias, uma megafauna aí que a gente tem. Seria isso. Jéssica, obrigada, doutora Jéssica. Só vamos organizar um detalhe. Quando você estiver a falar, por favor, fale mais pausadamente e com o microfone mais firme em frente à sua boca, por favor, porque estamos tendo algum corte de áudio. Então, eu pediria que você falasse mais pausadamente, que nós estamos perdendo algumas palavras, né? E vamos também dividir as perguntas com respostas mais curtas, por causa do áudio. A minha próxima pergunta será: como esse tipo de situação da pesca fantasma está a ocorrer e em que locais especificamente no Brasil, que é onde você está a estudar esse assunto, não é? Então, parágrafos mais curtos, fala mais pausada, por favor, e microfone mais firme em frente à boca, tá bem? Ok, já. Assim vocês conseguem me ouvir bem? Agora eu não consigo. Perfeito. Certo. Onde ocorre, né? Então, ocorre em qualquer lugar onde ocorre a pesca, tanto em água doce como em água salgada. Então, na verdade, a gente tem um registro muito maior em água salgada, principalmente numa questão de visibilidade. No mar a gente consegue ver muito mais, então, existe o mergulho, então o registro é muito maior em água salgada do que em água doce. Não significa que na água doce ela também não acontece. E como que ocorre? Existe o abandono, o material, a rede fica presa numa pedra, por exemplo, e aí o pescador corta o que ele consegue, recolhe esse material e o restante fica no mar. Existe a colisão com outros atividades
atividades pesqueiras. Então, o pescador coloca a rede em um determinado local e às vezes vem outro tipo de pesca, por exemplo, a pesca de arrasto, e acaba colidindo com aquele material também, e aí vira um petrecho de pesca fantasma. Ele pode ser perdido, então o pescador ele coloca em algum lugar e quando vai buscar, por condições climáticas, vento, correnteza, o material não está mais lá. Por ocorrência de grandes cetáceos, então passa por aquele local e acaba metade da rede fica presa no cetáceo e a outra fica perdida. Numa baixa experiência de pescadores, isso também é bem recorrente. A perca de material, eles colocam as redes, linha, enfim, todos os tipos de pesca sem saber muito bem as condições climáticas locais e o relevo da região, e aí acaba perdendo. E até mesmo o próprio descarte. O pescador não quer mais um tipo de material e ele descarta no mar. Obrigada, doutora Jéssica. Agora vamos fazer uma coisa. Mantenha, por favor, o fone de ouvido no ouvido, porque senão você não vai conseguir me ouvir. E na próxima resposta, ainda mais pausado, por favor, que está havendo cortes no áudio, se faz essa gentileza, tá? Uma resposta mais pausada. O que eu queria perguntar para você agora, mantenha sempre o áudio no ouvido, tá bem? Os danos que esse tipo de petrechos que estão caídos no mar, que são abandonados ou são perdidos, não é? Pelos pescadores e que ficam ali como se continuasse pescando literalmente os animais, que danos que esse tipo de equipamento pode causar não só aos animais marinhos, óbvio, porque pesca os próprios animais, mas também ao meio ambiente marinho, em termos de curto, médio e longo prazo. Certo. Então, relacionando a curto e médio prazo, além da pesca fantasma, como você mesmo disse, a ingestão de organismos de material sintético... Desculpa, doutora Jéssica, desculpa. Pode falar. O microfone firme em frente à sua boca, por favor. Não. Isso, aí. Sim? Perfeito. Fica melhor? Muito melhor, muito obrigada. Imagina. Então, além da pesca fantasma como dano, existe a própria ingestão do material sintético, então, às vezes um organismo que fica preso na rede, uma moreia pode simplesmente esse material e acabar morrendo por ingestão de material sintético. Perigos para navegação, então uma hélice ficar enroscada, um pedaço de rede ficou perdido. Perigo para os banhistas e mergulhadores, presos enroscados nesses materiais. Pensando a médio e longo prazo, uma alteração de hábitats. Então, esses petrechos de pesca, fantasmas, ficam ali, eles acabam destruindo com os organismos bentônicos, invertebrados que compõem o sistema. Corais, esponjas. Então, sem esses organismos compositores do sistema, vai ter peixe ali, não vai ter toda a outra, o ecossistema. Desculpe, doutora E aí Jéssica. acaba... Sim. Desculpe, acho que nós estamos tendo algum problema com a ligação de internet aí, está oscilando bastante, a sua voz está oscilando. O que eu ia pedir para você fazer era o seguinte: vamos fazer uma pequena pausa consigo, não desligue. Nós vamos fazer uma pausa com o live stream para ver se a internet aí para de oscilar um pouquinho. E vamos dar continuidade aqui com os nossos oradores e voltamos a falar consigo ao final da palestra, pode ser? Pode. Perfeito. Obrigada até agora pela atenção e pela prestação. Tá bem? Até já. Tá bem. Obrigada. Desculpem por isso, mas internet é internet. A gente não pode fazer muito. Eu vou aproveitar, vamos retomar, vamos tentar refazer a ligação para ver se melhora o upload lá no Brasil. E aí eu vou aproveitar esse interim para introduzir o chefe Luiz Baena, o que eu digo, o mais internacional dos chefes portugueses. O chefe tem uma carreira maravilhosa, veterano, trabalhou com Paul Bocuse,
já teve em todos os continentes do mundo. Teve um projeto particularmente, que foi quando eu conheci com mais proximidade o trabalho do chefe Baena. Foi um trabalho que ele desenvolveu na Escola de Hotelaria dos Açores, onde ali num workshop, junto com alunos, com graduados, com pessoas especializadas, inclusive da área, o chefe Baena apresentou uma proposta muito interessante que era: vamos olhar para o pescado português, não só para o pescado nobre, mas para os outros tipos, as outras espécies de pescado, que podem ser levados à categoria gourmet perfeitamente bem. E na ocasião houve um jantar maravilhoso, onde o chefe apresentou um peixe que eu não esqueci até hoje, que é o chicharro, que é um peixinho super humilde e que se transformou num príncipe às mãos do chefe Baena. Agora eu deixo o chefe Baena fazer um apanhado dessa ideia do pescado sustentável, de como a gente pode escolher o que consumimos, não é? De uma forma mais consciente e preservando um pouco o ambiente marinho com as nossas opções. E umas dicas também, se o chefe puder nos dar. Por favor, chefe. Faz favor. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de todos também. Eu dou lugar a por equipas, fala de mim, mas eu tenho uma equipa por trás. Claro. Obviamente que dou a cara só. Em relação a todos os continentes, não é exatamente assim. Nunca cheguei a estar na Austrália. Não. Julgava. Era para ter ido para lá, mas acabei por não ir. Olha, muito bem. Foi único. Não, o projeto dos Açores tem muito a ver com coisas que não têm a ver com os Açores. Não tem uma ligação especial aos Açores, mas sim tento criar projetos de desenvolvimento do interior do país. No caso concreto, quando nos conhecemos, sim, foi os Açores. A ideia não partiu de mim, partiu do secretário regional das Pescas, que nos isolou num dos restaurantes que eu tinha em Lisboa e que diziam que tinham cotas excessivas de chicharro, precisamente, e o que é que poderiam fazer com aquilo. Portanto, a ideia foi pegar um pouco num produto considerado pobre, e o clichê do gourmet tem alguma dificuldade em entendê-lo, um bocado como também, não sei se o áudio está bem. Está bem. Esse clichê do gourmet é um pouco como agora a história do chefe também, não é? Que as pessoas são cozinheiras, hoje em dia saem da escola e já são chefes, é extraordinário, não é? Aliás, se dizem nas escolas que vão formar chefes. Não vou ir para a Academia da Marinha e sair de lá almirante, mas enfim, muito bem, profissões de moda é o que dá. Espero bem que a moda passe rapidamente. Há um trabalho sério por trás de tudo isto e assim, para mim, a meu ver, a minha obrigação social é ajudar a desenvolver o interior do país. E tenho feito isso em geografias que não dizem nada particularmente por questões familiares ou algo assim. Espanhas Douradas não menciono nada também e, no entanto, começámos a fazer pesquisa de produtos endógenos e criar uma linha de produtos que começou a ser exportada, a marca foi vendida e, felizmente, com grande sucesso. E aí estou muito à vontade para falar, porque recebi zero. No caso da pesca dos Açores, vamos, antes de tirar a pesca dos Açores, não se importa, estava só a contextualizar. Isso, muito bem. A meu ver, vou falar contra mim e contra os meus, mas esta é a realidade. A cozinha hoje em dia está na moda, como estava a dizer, os chefes estão na moda, e isto aqui assim pode ser bom, pode ser mau. Eu acho que está a ser mau, sobretudo porque há um novo riquismo associado ao consumo alimentar, em que as pessoas comem proteína animal como se não houvesse amanhã, quantidades exageradas, nunca se comeu tanta proteína animal, isto seja coisas relacionadas com o mar, seja com a terra. Bifes de 300 gramas, peixes com 400 gramas, e por aí fora. Enfim, há um desperdício enorme. Vamos sempre às partes novas, pensar sempre nos produtos ditos novos, coisas que têm um pouco a ver com a abordagem que fazemos. No caso concreto, que a Inês se referia, do chicharro, e eu não quero que me interpretem mal, mas é um pouco como olharmos para a coisa de uma forma diferente. Dou-lhe um exemplo relacionado com artes. Michelangelo, quando lhe perguntaram como é que ele tinha feito a estátua de David, e para quem não sabe, a estátua, eu gosto imenso de escultura, mas a estátua foi concebida e executada para ser vista exatamente na altura que ela está. Se nós a virmos de frente, na horizontal, ela está desproporcionada. Portanto, o que é que ele fez? Limitou-se a dizer que retirou o que estava a mais, porque realmente a estátua já estava dentro do bloco de pedra. E nós temos que olhar para o chicharro um pouco da mesma forma. Porquê que o chicharro tem que ser um peixe pobre? Temos que pensar de uma maneira diferente. E há formas de trabalhar as coisas. Obviamente que a ciência ajuda aqui, sobretudo percebermos pontos de postura, como é que se evitam a desnaturação das proteínas, de que forma é que se pode tornar aquilo agradável. E, eventualmente, com algum sentido estético decorado também, que isso hoje em dia as pessoas procuram, mas o desafio foi esse.
Se o Governo Regional deu seguimento a isso, não sei. Houve uma coisa também que na altura falei com eles, que acho que é importante, porque o consumo de atum é excessivo também. Tenho muita pena que as pessoas não conheçam o Japão, a maior parte das pessoas, e quem vai ao Japão vê que a comida japonesa está muito para além do sushi. O sushi é uma coisa que aparece no século XIX, na região de Osaka, a comida de rua, na altura, e as pessoas acham que o sushi que é a cozinha japonesa. É um pouco como os estrangeiros vêm cá e acham que a cozinha portuguesa é peixe grelhado e chicken peri-peri, como dizem, que é o frango da guia ou o que for, frango de churrasco. Não é cozinha portuguesa. Faz parte, eventualmente, mas a cozinha japonesa é muito mais rica do que isso e, curiosamente, segue uma tendência, aliás, segue um princípio que atualmente é uma tendência na cozinha ocidental, a sazonalidade. Eles não comem qualquer peixe em qualquer altura, não comem qualquer legume em qualquer altura. Há alturas próprias para isso. Os peixes também têm a sazonalidade. Haverá aqui quem sabe muito mais do que eu, mas o que é certo é que é importante perceber também que, por exemplo, muito bem, Santos Populares em Lisboa, Santo António, nada contra, antes pelo contrário, mas sardinhas nesta altura não são fantásticas. Se nós experimentarmos a comê-las para a altura de setembro, sobretudo a partir de setembro, que é uma diferença brutal. Poxa, são vários meses de diferença, então, quando elas estão boas. Exatamente, não tem nada a ver com o que se come agora. Que curioso. Aliás, neste momento, sobretudo, o que acontece é que as pessoas comem sardinhas congeladas, que foram congeladas na altura certa. E com as técnicas de congelação que há, é preferível comer uma sardinha congelada que uma sardinha fresca, sem grande qualidade. Mas ainda voltando ao sushi e ao novo riquismo, isso aconteceu, como sobretudo na cozinha profissional, a partir dos anos 80, no Reino Unido. Houve 3 chefes franceses que, em boa hora, infelizmente, começaram a revolucionar um pouco a cozinha inglesa, porque, como se refere, quem tem noção do que acontecia a Londres nos anos 70 e por aí fora, comia-se mal, comia-se francamente mal. Hoje em dia já há bons restaurantes. Esses chefes tiveram um papel importante, mas houve depois uma forma de trabalhar as coisas que se tornou excessiva. Portanto, sobretudo, não havia um restaurante que não tivesse 2 peixes, indubitavelmente. Um deles era o atum, e o atum funcionava como se fosse um bife, portanto, uma quantidade enorme, e a outra era a raia. Mas a raia era um clássico francês, que depois foi um pouco abandonado, mas o atum começou a ser pescado em barco. Para quem conhece Tóquio e conhece o Tsukiji Market, que é considerado o maior mercado de peixe do mundo, realmente temos espécies fantásticas, e o atum também lá está. Estamos a falar de atuns que são muito mais valorizados do que nós os trabalhamos cá. E porquê? Foi isso que agora mudava a história novamente do Secretário-Geral das Pescas. O Governo dos Açores tem esse problema das cotas excessivas de xixado, mas tem por outro lado também o problema, que é um problema mundial, do atum. O atum é um peixe, uma espécie migratória, que tem a carne muito vascularizada, porque tem que nadar cerca de 300, 400 km por dia. Portanto, quando gostam daquele vermelho do atum, tem muito a ver com isso. E quando passa ao largo da nossa costa, quer a insular, quer a continental, para irem desovar no Mediterrâneo, é quando eles estão no seu expoente máximo. Há 2 pessoas únicas que eu conheço em Portugal que fazem uma coisa inteligente e amiga do ambiente, que é pescarem 6, 8 atuns no máximo por ano, mas nas devidas condições, que são exportados para o Japão imediatamente. Cada atum daqueles custa um Ferrari, um Porsche, umas dezenas, umas centenas de milhares de euros. E porquê? E isso foi o que me deixou um pouco triste, por ter-lhes explicado como é que as coisas funcionavam. Chamaram um mestre japonês lá para fazer o que, em termos comuns, posso dizer, uma estocada final entre, salvo erro, a 3ª e a 4ª vértebra, é espetado um arame para evitar a reação enzimática que acontece com qualquer cadáver, qualquer animal se torna em cadáver. Portanto, depois do rigor mortis há uma reação enzimática e depois o peixe não fica tão bom. Um pouco como a carne também. Hoje em dia fala-se na carne maturada e aquilo é provocar um pouco a maturação do atum. Essas pequenas coisas ajudam muito a preservar as coisas. E depois é precisar-lhes outro tipo de valor. Quer dizer, quando estamos aí sim a ver restaurantes, e parece que estou agora a precisar um sushi, vamos mudar agora para a América Latina e vamos para o Peru. Os ceviches também estão na moda. Os ceviches daquele preço, os sushis daquele preço não é possível, não é razoável. Os meus filhos, quando querem fazer sushi, faço sempre questão de dizer isto custa X, para eles perceberem que num restaurante não é possível. Portanto, o consumo excessivo de espécies de animais é uma coisa que tem que mudar. Acho que os chefes são responsáveis, as escolas de hotelaria são responsáveis e a indústria alimentar em geral é responsável por isso. Outra coisa que eu também tinha muita curiosidade, chefe, é ver se hoje em dia
um aproveitamento também, ou pelo menos uma preocupação de ver a parte da flora marinha, as algas, algumas plantinhas que também nascem no meio marinho e que podem ser aproveitadas, comestíveis e podem ser até cultivadas mesmo, como se fosse um jardim, uma plantação marinha, não é? O chefe tem alguma informação que possa partilhar conosco sobre isso? Vivi há alguns anos na Ásia, trabalhei em vários países e é um continente que visito com alguma regularidade. O Ministério da Agricultura, quando foi daquela Expo em Xangai, há meia dúzia de anos atrás, tinha uma colaboração e uma das coisas que queriam promover, aliás, havia 3 ou 4 coisas que queriam promover na China. Uma delas era o queijo da serra. É preciso perceber que os asiáticos, de uma forma geral, não desenvolveram as enzimas que nós, ocidentais, temos, porque não faz parte deles a cultura dos produtos lácteos. Não comem iogurtes, não comem manteigas, não bebem leite, não comem queijo, um pouco como nós também não comemos algas. É evidente que podemos comer, mas não, a alga nunca... Não há, isto demora gerações até a raça se ir habituando àqueles produtos que nos são um pouco estranhos, não é? De modo que, muito bem, eu próprio tenho vindo a fazer alguma investigação com isso, com uma bióloga marinha nos Açores, e ela, quando eu estava com o restaurante em Lisboa, antes de ir para Londres, trazia-me 2 vezes por mês, 3 vezes por mês às vezes, trazia-me espécies vegetais aquáticas. Eu provava, algumas eram fantásticas do ponto de vista de sabor e isso, outras nem por isso, outras então eram impossíveis. Mas enfim, foi feita a experiência. Agora, introduzir isso requer algum bom senso, não é? Como em tudo. Não é agora de repente começarmos a comer algas assim à toa, apesar de haver algas fantásticas na nossa costa. É isso que eu ia falar. Eu ouvi falar muitas vezes e já, inclusive, tive a oportunidade de ver e provar uma alga que se chama azedinha, que é muito típica da costa portuguesa, não é? E não só, quer dizer, assim, esta costa ocidental da Europa, na Galiza também tem, são algas muito interessantes. Mas temos, por exemplo, o agar-agar, que é uma coisa hoje em dia muito utilizada, aliás, na indústria alimentar já se utiliza há muito tempo. O agar-agar é uma alga que, transformada, transforma-se numa gelatina que é termorresistente e termorretrátil. De modo que queremos fazer, por exemplo, imagina uma sopa ou uma gelatina quente e conseguimos aquecê-la a 65 graus e comer, imagina, um consomé de lagosta ou um consomé de galinha tradicional em formato de gelatina, mas quente ainda. E isso há uma grande empresa, agora não está a fazer publicidade, uma empresa cá em Portugal e para a zona de Azeitão, que exporta tudo para o Japão. Portanto, há uma riqueza... E são algas produzidas aqui mesmo? São algas daqui mesmo? São algas daqui e depois são transformadas aqui. Olha que incrível. E nesse panorama, que conselhos o chefe daria para a gente escolher um pescado de uma forma mais consciente para a nossa dieta normal da casa, semanal? Por onde que a gente deve ir para ser uma forma de consumo mais equilibrada do pescado? O bom senso acho que é uma coisa importante e é transversal a tudo, não é? A informação também é importante. Só que, lamentavelmente, a ignorância é mais desafiante do que o saber, não é? Porque o saber é ilimitado e a ignorância é ilimitada. E as pessoas vão um pouco atrás das modas, vão atrás das coisas que veem na televisão. Só para lhe dar um exemplo, hoje em dia fala-se de proteínas como se a proteína só fosse vegetal, animal. Isto aqui sim acontece nos concursos que vêm na televisão, nesses programas todos, mas também acontece no mundo profissional, lamentavelmente. De modo que proteína não é só proteína animal, há proteína vegetal e riquíssima, a começar pelas leguminosas, não é? Pois. Em relação aos peixes, dos peixes, de uma forma geral, é preciso perceber que o peixe tem uma cozedura um pouco mais sensível do que a carne. Mas há uma coisa que se chama cozedura por inércia. A cavala, hoje em dia já se começa a cozer, mas era um peixe muito ingrato até há pouco tempo atrás. Mas na cavala, isto aqui sim, se quiser, pronto, não é truque de cozinheiro propriamente, mas pronto, uma dica se quiserem. Por exemplo. Ao arranjar a cavala, ela é colocada numa frigideira, numa grelha, ou o que for, mas deve sempre ser retirada antes de estar pronta. E porquê? Porque essa cozedura por inércia continua a acontecer. Portanto, o calor continua a migrar para o centro da peça e quando chega à mesa, ela separa-se à lasca completamente. Um pouco, se quiser, até como o bacalhau. Normalmente as pessoas não gostam de bacalhau cozido, as crianças, quer dizer. As
crianças são pessoas também, mas não gostam de bacalhau cozido. Porquê? Porque ele é cozido a ferver, a ferver. O bacalhau nunca deve ferver, ou a pescada, ou qualquer peixe, porque aí estamos a desnaturar as proteínas. Elas, a partir dos 72 graus, ficam desnaturadas. O que é que significa? Parece palha na nossa boca. É formas de trabalhar. É preciso, obviamente, estudar um pouco. E a cavala tem sido uma boa opção para evitarmos os outros peixes que estão em maior risco, não é? De overfishing, pesca demasiada. Você, chefe, poderia dar mais uns exemplos de peixes que a gente poderia escolher em vez daqueles que estão com problemas de overfishing? Eu posso recomendar, sabe que ultimamente também tive uma palestra na Gulbenkian. Estava convidado e era para a Associação Portuguesa de Horticultura, portanto, ligado ao Eixo Superior da Agronomia. E depois tive um convite para ir até à Agronomia. E aproveitei para tirar umas aulas que já não tirava há muito tempo. E durante as aulas também esta questão da sazonalidade, obviamente, que se levantou. E uma das coisas que eu pedi ao professor foi se me dava uma tabela de sazonalidade. Há uma tabela de sazonalidade no site da DECO, eu não sou da DECO, portanto estou muito à vontade de falar, no site da DECO, para peixes, carnes, legumes e isso tudo. Eu acho que é seguir a sazonalidade, e a sazonalidade realmente é que determina o que é que deve ser comido naquela altura. Quanto aos peixes, serem caros ou serem baratos, tem um pouco a ver com a cultura. A cavala aqui é um peixe barato, eu posso-vos contar um episódio. Eu tinha vivido e trabalhado há alguns anos na Holanda, quando estava como consultor de uma cadeia de hotéis em Portugal e Brasil, tinha 56 restaurantes, tinha várias salas de banquetes, por aí fora, e houve um investimento holandês numa herdade do Alentejo para um vinho onde foi feita uma adega, e foi a inauguração da adega, convidaram para fazer. Mais tarde recebi os investidores em Lisboa, nesse hotel. E o menu que eu vos propus tinha, entre várias coisas, como prato principal, a cavala. Mas eu tinha vivido na Holanda. E o diretor-geral e o diretor da F&B são alimentos e bebidas, recusaram a proposta, porque devíamos era dar lagosta, enfim, quer dizer, aquelas coisas todas que as pessoas acham que são muito boas. E são boas, tudo bem, mas o que é certo é que expliquei a coisa, deram-me carta branca, avança, e foi o prato de maior sucesso. Porquê? Porque os holandeses adoram cavalo. Portanto, nós não ligamos muito, mas noutras geografias, noutras latitudes, é muito apreciado. É uma questão cultural também. Só. Obrigadíssima, chefe. Olha, obrigada pela participação. Eu agora gostaria de introduzir a doutora Ana Loureiro, que é a diretora de comunicação da EGF, o nosso patrocinador master. E a doutora Ana vai dar um enquadramento que tem muito a ver com a razão desse projeto, que é o Centro de Comunicação dos Oceanos. Eu pretendi com esse projeto, e pretendo com esse projeto, trazer conhecimento sobre os vários temas, os vários tópicos relativos aos oceanos, de forma que a gente conheça mais coisa e saiba como podemos alterar os nossos comportamentos para diminuir a poluição no mar. Isso é o pano de fundo desse projeto. Então eu vou convidar, eu já estou convidando uma diversidade de especialistas em diversas áreas, como foi a doutora Jéssica, como é o chefe Baena e como é agora a doutora Ana Loureiro, que vai dar um panorama completamente diferente, que é justamente os resíduos urbanos que vão acabar no mar. E sendo a EGF um dos maiores grupos responsáveis pela valorização dos resíduos urbanos, ninguém melhor que a doutora Ana Loureiro para falar sobre isso para a gente e nos orientar nesse aspecto. Por favor, doutora Ana. Muito obrigada pela gentileza da apresentação. Referir que a EGF é uma empresa portuguesa com alguma visibilidade também europeia, que trata os resíduos de mais de 6 milhões de portugueses. Portanto, nós no ano passado tratámos 3,2 toneladas de resíduos urbanos, os chamados resíduos domésticos ou lixo comum que fazemos nas nossas casas e que felizmente no nosso país já têm tratamento adequado consoante a sua tipologia. Isto não é verdade em muitas zonas do mundo. Portanto, normalmente os resíduos que são produzidos em terra e que vão parar ao mar são resíduos que vão parar muitas vezes a lixeiras que são públicas, inclusive têm recolhas muitas vezes deficitárias que vão parar a essas lixeiras, vão contaminar lençóis freáticos, vão parar aos rios e, consequentemente, vão parar ao mar. Portanto, isto tudo passa por poder tratar o melhor possível os resíduos em terra para que depois não contaminemos, então, este ambiente marinho.
Em terra nós produzimos todo o tipo de coisas. Muito plástico, e é o plástico que está na moda, mas lá está, o que está na moda não é só isso que existe, existem outras coisas, nós produzimos tudo o que possam imaginar. Algum desse lixo é mais facilmente reciclável do que outro, mas o ideal era não termos que produzir lixo nenhum, apesar da nossa atividade, consequentemente, o produz. O que nós podemos tentar é reduzir essa pegada ecológica e ter a menor produção de lixo. Isso se chama prevenção de resíduos. Ainda há pouco o chefe dava o exemplo do desperdício, que é ter bifes de 400 e 500 gramas, esse desperdício que depois não é ingerido vai parar ao caixote. E se não for separado para valorizar a matéria orgânica, vai parar eventualmente a um aterro sanitário, em países que os têm, em países como infelizmente há muitos na Ásia, na América Latina ou em África, isso vai tudo parar a lixeiras, portanto, e vai claramente haver uma contaminação. Em Portugal o cenário é felizmente bem diferente. Nós hoje, como em quase toda a Europa, portanto, já se tratam os resíduos pela sua tipologia. Se ele for de plástico, de vidro, de metal ou de papel, é encaminhado para reciclagem. Quando não conseguimos reciclar, o que se faz é produz-se energia, e em todas as nossas instalações produz-se energia elétrica a partir de resíduos, e quando então não é possível vai parar a aterro sanitário e é devidamente coberto e tratado para que não faça a poluição de lençóis freáticos. Eu diria que é esta a situação boa do nosso país. Não, é um panorama bastante favorável e a gente vê que há uma preocupação e Portugal, eu acho que tem atitudes até muito avançadas, teve iniciativas que até nem tinham ainda começado a nível europeu e aqui já estava sendo desenvolvido com bastante, como projetos pilotos, não é? E eu gostava também que a doutora Ana pudesse dar uma enquadrada no tipo de resíduos urbanos e quais é que são mesmo recicláveis e quais é que são complicados mesmo de reciclar e como é que a gente pode ajudar nessa separação do lixo, não é? Certo. Todos os resíduos recicláveis são todos aqueles que, por norma, entram nos ecopontos, que são as embalagens usadas. Todas as embalagens de plástico, e eu estou a falar mesmo de todas, podem ser colocadas no ecoponto amarelo. Tudo o que é jornais, revistas e embalagens de cartão entram no ecoponto azul. E tudo o que são embalagens de vidro também entram no ecoponto verde. Há ainda as pilhas, recipientes para pilhas, e já hoje há várias formas de reciclar pneus, baterias, portanto todo um conjunto, um sistema que felizmente nós já temos instalado e que é possível reciclar. Aqueles materiais que são compostos de várias ligas, mesmo o plástico, por exemplo, um brinquedo, se pensarmos numa boneca, o cabelo é feito de um material, o corpo de outra, se calhar, depois tem tecido, tem borracha, portanto toda essa amálgama de materiais num só objeto vai dificultar a sua reciclabilidade. E isto também, e este é mais fácil de olhar, mas quando nós olhamos para uma embalagem que é consumida, não é reutilizada e vai logo parar ao lixo, se ela tiver muitos componentes, é um impedimento à sua reciclagem. Portanto, isto passa tudo muito pelos fabricantes, muito a montante, com o ecodesign, com uma preocupação que passa não só pela segurança alimentar ou pela conservação dos produtos, mas também pela reciclabilidade destas embalagens que são produzidas. E depois o cidadão, como todos nós, podemos tentar influenciar o consumo. Tal como podemos escolher os peixes pela sua sazonalidade, também podemos começar a comprar os detergentes em embalagens familiares ou comprar os produtos a granel, evitar no Natal, por exemplo, a quantidade de embalagem que existe à volta de um presente que vem dentro de vários objetos e com um embrulho, um laço e um saco. Tudo isso é lixo que depois muitas vezes não é reutilizado. Portanto, nós como consumidores também podemos influenciar políticas de preservação e, claro, e de prevenção. Tá certo. Obrigada. Eu gostava também de falar conselhos e dicas que você possa dar para a população nesse sentido, para sermos nós mais atentos. Uma coisa que se vê muito, por exemplo, hoje em dia e nos últimos meses, nos últimos anos, a gente vê Lisboa, as ruas estão muito mais sujas, no sentido de ter lixo e tudo, não é? Acho que tem uma atitude também de cidadania que deveria estar em pauta para todos nós enquanto população, porque somos responsáveis pelo espaço onde a gente vive, não é só a nossa casa também é a rua, também é a cidade, também é o planeta, não é? Alguma dica que você podia dar, um aconselhamento, uma orientação, por favor?
Bom, todos nós, eu já não digo não deitar lixo para o chão, isso já é uma coisa que todos nós já pedimos e dizemos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos familiares, mas separar os resíduos adequadamente, ter uma atitude o mais correta possível de cumprimento das regras da cidade onde nos encontramos, e eu devo dizer que Lisboa tem feito um esforço gigantesco. Não é por acaso que foi reconhecida como a capital verde para 2020. Há de facto todo um percurso muito grande, portanto Lisboa está com desempenhos cada vez mais favoráveis, não só na reciclagem, mas em outras áreas do ambiente e também na preservação do Rio Tejo. Portanto, há todo um grande trabalho que a cidade fez e que é agora reconhecido. Na área dos resíduos, de referir que há um desenvolvimento muito positivo, nós reciclamos cada vez mais, mas também temos que prevenir cada vez mais. Portanto, tentar realmente mudar a atitude, estas pequenas coisas de todos os dias, dar reutilização a objetos. Hoje nas escolas muitas vezes os miúdos já aproveitam e fazem todo um conjunto de objetos artísticos à volta dos resíduos, mas sobretudo dar uma utilização mais económica, usar para isto, olhar para os objetos numa lógica de recurso, de economia circular e tentar reincorporar tudo aquilo que é resíduo em produto, que possa eventualmente entrar noutras indústrias, como há já hoje casos da indústria automóvel e outras, que reincorporam estes resíduos, que no fundo são matérias-primas secundárias, em novos produtos. Portanto, nós como consumidor individual, comprar com consciência mais ecológica. Eu digo isso porque também Lisboa, com esse volume de turismo nos últimos anos, tem uma pressão demográfica, vamos dizer assim, muito maior, uma quantidade de lixo produzido muito maior também, e daí a atenção dos cidadãos mesmo terem uma atitude mais forte em relação a tudo isso. Agora, eu gostava então de deixar um minuto de atenção para a plateia, se tiverem alguma questão para colocar para o chefe Baena, para a doutora Ana, ou mesmo para a doutora Jéssica, que ela ainda está em linha conosco, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Por favor, o microfone. Tânia, você acha que conseguimos ouvir? Não? Obrigada. Estou muito satisfeito por te ver uma pessoa que é dos Açores. Estive em Angra. Sou de Lisboa. É de Lisboa, mas sabe da... E então, em Angra, de facto, tem um restaurante que tem uma produção contínua serve continuamente pratos de peixe, em 24 horas. As 24 horas, o que é original no mundo. O meu problema, como disse aí, da qualidade, é que já não compro bacalhau, porque o bacalhau é fibroso de tal modo que corta-se, que fica no meio dos dentes, mas consegue. E se aquilo é a mesma qualidade do bacalhau, ou se é mesmo mal curado, ou mal cozido parece não ser, quer dizer, como disse muito bem, o peixe deve ser o último a pôr e o primeiro a tirar, não é? Na panela. E, portanto, aí é uma grande incógnita. Em relação à sua doutora, tenho uma questão que é: eu, na minha renovação do meu andar, tenho uma boa quantidade de sucata. E não vejo muito bem, quer dizer, agora os sucateiros estão todos a fazer um lobby, uma máfia organizada, para que eu lhes dê tudo. Não faz sentido. Acho. Bem, eu posso dar um conselho para o senhor. Na própria Câmara de Lisboa, a própria Câmara de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, tem um serviço próprio para atender essas necessidades. Basta o senhor ligar para o número de serviços urbanos da Câmara e eles vão providenciar a recolha de qualquer tipo de sucata que o senhor tiver em casa. Não tem problema nenhum. Não querem dar contribuição nenhuma e a Câmara vai depois Basta o senhor ligar para eles que eles vão com certeza tratar do assunto. Obrigada. Por favor, agora nós vamos apresentar, se não houver mais nenhuma pergunta, nós vamos apresentar uma vídeo entrevista exclusiva com o Garrett McNamara, que é o surfista de grandes ondas, recordista na Nazaré. E vamos ainda ver se a doutora Jéssica está com uma boa ligação para terminarmos a última pergunta da vossa palestra.
when I was 17, I became a professional surfer. It was kind of an accident. And I started out in small waves and never wanted to surf big waves. First encounter with big waves was terrifying. You get caught by the wave. If you don't make the wave, it catches you and it takes you underwater, and you have no control and you can't breathe, and you start to try to swim up, and you lose all your oxygen, and fear sets in, and it can make you never want to surf big waves again. Riding big waves, you go out of your comfort zones, and you go bigger and bigger and bigger, and try and get deeper and deeper and deeper. Our favorite place as surfers to be is in the barrel, inside of the wave. And I've been focusing on getting barrel on a 20-foot wave, and I hadn't succeeded up until 2003 when I went to Jaws, and Dane Kealoha just happened to be driving me, and he tows me into the wave perfect, and I let go of the rope, and I go down the wave. And when you're riding a wave, a big wave, or any wave, you can, especially tow surfing, you have a lot of control where to go. And instead of running really far from the wave, I stayed back, and then I turned at the last second and came, and then the lip hit me right, like hit my head. So all of a sudden I'm in the wave, but I'm blind, and I'm going forward, and I feel this, it starts to kind of suck me back, and then it stopped for a second. It just went silent, and I could literally hear and feel my heart, like, and I'm thinking in my mind, I'm gonna make it, and then all the compression in there's nowhere for it to go, so it kind of explodes, and the air it's like it's called a spit, but it's kind of like a hurricane or a tornado inside there, and just compression chamber, and it spat, and all the force of the wave of all the air that's trapped trying to come out of the front, and then it picks me up and then throws me out. I land, and then I come out of the barrel, and I open my eyes, and I'm like, oh my God. Tahiti, the whole ocean seems to move forward. Every aspect of Tahiti, like Jaws, we call it Jaws, because always trying to eat you is what I feel, like a shark. That's a type of animal, a different type of animal, Jaws. And then you got Tahiti. What kind of animal would Tahiti be? It's just like, kind of like a rhinoceros or something. It's just coming at you. The horns just coming rhino. Every aspect of Tahiti, when it's big, it's impossible to paddle. You have to tow it. You can't paddle. Human power, you can't catch it. It just sucks up too fast. So you get in with a jet ski, nice and smooth, come down as smooth, but the water's sucking off the reef, so it's like this, it's just going so fast, it's coming fast this way and that way. But you have to put your board just right, and as you come down, you turn, and you gotta get under the lip. Once you get in the lip, then you gotta get in the right spot and get out of the barrel. And then when you get out of the barrel, if you don't turn down, if you turn up, you hit the side of the face. And then at the very end, it's closing out. So you're coming out of this barrel, and all of a sudden you got to kick out before it throws you right on the dry reef. It was the most terrifying moment I've ever had in surfing. The first day, with the first wave I caught, my partner put me on the wave, and it didn't really break. It was small,
And I was having a nice time, but then I looked up and I saw the 100-meter looming glacier. It had just capped here, and we were riding a wave, and then I'm here, and it's still there, and another piece could fall at any time. So the sensory overload, the fear factor, it was so overwhelming, it just really crushed me. I was devastated. I was like overwhelmed with fear and no desire to ride the wave anymore, no desire to continue the mission. And then I called my wife and was crying, and I don't want to do this. And then again, you're good to surround yourself with solid people and people with the same goals and desires. And my partner, usually I'm the one who's not afraid. And he was, for once, we changed roles, and he was like, no, we got this, you'll be okay, come on, we can do this. Talked me into staying and talked me into getting back in the water, and we went through the mission another five or 6 days, and we rode a bunch of waves, learned a lot about ourselves, learned a lot about why we surf and and figuring out more of selfless approach to life and a more selfless approach to surfing, and went home a different, changed person from that experience. It was overwhelming, but it ended up being a very amazing learning experience and life lessons. I definitely grew physically, mentally, spiritually. Grew as a person. The glacier taught me a lot. Wipeout in 2016, it was kind of a normal wipeout, except I just started skipping instead of penetrating. I could have skipped fine and not had any injuries, but the first hit broke my shoulder, so I'm skipping, relaxed, just going with it. It wasn't any different than any other wipeout I've had. I got pounded, came up, breath, pounded, came up, breath, pounded, came up, breath, and then the jet ski came and tried to get me, but I couldn't pull my arm up and pulled me away from the rocks. Luckily, I was almost on the rocks. It pulled me right away from the rocks, and I let go. And then the wave took me into the lagoon. I'm pretty safe, and they get me on the sled and rush me back to the truck. So let's talk about Nazareth. When we first got here in 2010, there was nobody surfing the big waves. There was bodyboarding on the smaller days, and nobody had ever really surfed the big days. And we had to explore it and figure out what was creating these waves and what were what's the ideal conditions. So we figured out the best wind, figured out the best swell direction. We had to figure out what was creating and generating such tall waves. And there's a canyon that goes out right to Barlangish, and it's 3 times the size of Grand Canyon, super deep, all the way to the shore. It's 300 meters right at the beach. The canyon is what attracts the swell. The swell will travel for thousands of miles, all the way from New York, across the Atlantic Ocean, with this force moving forward, raw, beautiful, intense power, generated from a low pressure system of winds blowing at a certain speed for a certain amount of time, creates these waves. And it travels for thousands of miles across the Atlantic Ocean, and then it's received at the north beach of Nazareth. But at first, there's the shelf here that goes out for miles, and then there's the canyon here. As the swell is received on the shelf and the canyon at the same time, it'll go faster down the canyon and slower across the shelf, the same way. So when it comes down the canyon, it goes fast and it refracts off the walls.
So it goes like this. It's like a V. It creates a wedge. That's the pyramid we saw. Sometimes they miss. The wave doesn't even come. No wave. They'll see a swell and I'll try and ride it and it just disappears. The canyon is what creates tall part of the wave, and the shelf is where they break. It has to be shallow enough to break. The reason that it's so different than everywhere is the power doesn't, you're never safe. The power doesn't always dissipate. It'll break and it rolls and generates more power, and then it might dissipate a little bit and let you go, and then you come out and then the next one's right there. So you think you're in and you're safe, and all of a sudden the next one's breaking around your head. Or you can kick out of a perfect wave and think you're safe, and the next one's over there. So there's no channel. All the waves that we surf have channels, and Nazaré has no channel, so you're never really out of potentially getting caught by a wave. Tejo River, that was Mercedes' idea. They challenged me to see 50 years old, let's see if you can ride away for 10 minutes. Bem, especialmente esse vídeo, essa entrevista foi realmente um momento especial com o Garrett, porque eu acho que ele conseguiu mostrar todas as facetas e todas as personalidades que uma onda no mar tem em cada região do planeta. E isso é uma forma de partilhar conhecimento também com a gente, porque é um conhecimento adquirido na própria pele, não é? Eu agora ia tentar contactar a doutora Jéssica novamente. Está me ouvindo bem, Jéssica? Estou ouvindo bem. Ótimo. Uhum. Vamos complementar, então, a questão da pesca fantasma, não é? Que soluções já existem e onde estão os maiores problemas desse tipo na costa brasileira, faz favor? Bem, na costa brasileira é um grande... Sim. Eu comecei a trabalhar com isso porque quase não se tem trabalho de pesquisa sobre isso aqui. Eu trabalhei no sul, especificamente do Brasil, numa reserva biológica de conservação. Atenção, desculpa, Jéssica, o microfone, por favor. O microfone. Isso, obrigada. Pausadamente. Assim, tá melhor? Isso, pausadamente, perfeito, obrigada. Certo. E aí eu trabalhei na região sul do Brasil, uma reserva biológica, uma unidade que não poderia ter nenhum tipo de pesca, porém eu encontrava muitos petrechos de pesca, fantasmas. E aí eu fiz um levantamento desse material. Essa presença de petrechos de pesca em unidades de conservação vem muito da pesca ilegal, já que a pesca ilegal é uma atividade mais irresponsável, não tem um cuidado tão grande em colocar os petrechos de forma adequada no mar. Então a probabilidade de perderem é muito maior comparado aos outros tipos de pesca. E falando sobre linhas de ação, de mitigação, sobre petrechos de pesca fantasma, da pesca fantasma em si, existem diferentes frentes que deveriam ser trabalhadas, e já são trabalhadas. Uma delas é a prevenção, a segunda é detecção e remoção, a terceira é reuso e reciclagem. Então, falando sobre a primeira, que é a prevenção, existe um sistema de identificação de petrechos de pesca que são colocados ao longo do petrecho.
Então, nele tem um número, um código, que você consegue acessar o nome do pescador, o local, o telefone, etc. Contudo, isso é pouco empregado ainda. Então, faltam muitos incentivos para isso ser mais utilizado. Também existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas, só que nenhuma específica, para rastrear os apetrechos. Então, existem sistemas que estão sendo desenvolvidos para detecção desses apetrechos. E também está sendo tentado estudar materiais que sejam biodegradáveis. Então, nesse caso, ainda tem um longo caminho para percorrer nessa área, não é? Agora estou ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Antes eu perdi Ok. Tem um longo percurso para ser percorrido ainda. Tem. É muita coisa para ser feita ainda para evitar esse tipo de situação, não é isso? Tem muita coisa para ser feita em diferentes vertentes. Que nem aqui a gente tem trabalhado bastante com mergulhos de tubo. Mergulhadores que jogam água e conseguem estar removendo bastante apetrechos e estar salvando vários organismos que estão tendo ali. Ok, doutora Jéssica. E a reciclagem é outro material que deveria ser mais trabalhado e que é bem pouco desenvolvido. Ok, doutora Jéssica, nós já estamos com o nosso timing batendo o prazo certo. Obrigadíssima pela sua participação. Adorei ter esse contato com o Brasil, mesmo que via internet, não é? E a gente vai ficar mantendo as informações atualizadas entre a Universidade de Santa Catarina e o Centro de Comunicações dos Oceanos. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Anice. Obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Foi o primeiro passo desse projeto. Espero que a gente saia daqui com mais um pouquinho de conhecimento do que tínhamos antes. E agora nós vamos fazer a apresentação de um vídeo bastante interessante, justamente sobre o trabalho que a EGF vem realizando nessa questão da valorização dos resíduos urbanos. Por favor, João. O mundo é ar. O mundo é energia. O mundo é água. O mundo é terra. O mundo é teu. O mundo é meu. O mundo é de todos. E conta com a EGF para ser mais sustentável. Porque o mundo conta. A EGF é uma empresa europeia de referência no setor ambiental e líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal. Integrada no grupo Motengil e Urbacer, a EGF transforma resíduos em recursos e é um parceiro de confiança dos municípios, das empresas e dos cidadãos. Em Portugal, a EGF está presente em 11 empresas, que representam a maior parte do território nacional, servem a maioria da população e contribuem para a valorização ambiental do país. O know-how técnico e operacional faz avançar a EGF para o resto do mundo de forma sustentada e gradual, com investimento em novos mercados e no desenvolvimento de parcerias estratégicas em diferentes áreas. A EGF tem várias áreas de negócio que permitem tirar o maior valor dos resíduos produzidos e criar novos produtos, que são depois reintroduzidos numa economia cada vez mais circular. O tratamento e a valorização de resíduos são assegurados com várias opções, cuidadosamente selecionadas em função da realidade de cada região e de cada país. O potencial energético dos resíduos que produzimos é muito elevado e na EGF procuramos tirar o máximo valor das matérias-primas processadas. Esta valorização energética é assegurada através de incineração ou através da produção de biogás.
As escórias são as cinzas pesadas que resultam da queima de resíduos na central de valorização energética. Estas escórias são integralmente recicladas. O material é separado em metal ferroso, não ferroso e agregado para construção. Na EGF, a deposição de resíduos em aterro sanitário é uma opção ambiental segura e da qual se retira o máximo de energia. Esta solução é ideal para regiões onde a prioridade é assegurar a saúde pública e a segurança ambiental. Estes aterros sanitários, para além de garantirem a segurança da deposição de resíduos, incorporam um sistema de proteção ambiental rigoroso, com drenagem adequada de lixiviados e biogás. É nas centrais de triagem que recebemos todos os materiais separados pelo cidadão. A separação do vidro, do papel e cartão, do plástico, do metal e dos pacotes de bebida permite encaminhar matérias-primas secundárias para a indústria da reciclagem, que vai depois transformar recursos em novos produtos e poupar recursos naturais. Os resíduos orgânicos constituem a maior parte dos resíduos produzidos pela população e devem ser valorizados em instalações dedicadas para este efeito. Nas centrais de tratamento mecânico e biológico, estes resíduos são transformados em corretivos orgânicos para a agricultura e em energia elétrica. Na EGF também se produz CDR, combustíveis derivados de resíduos, que podem substituir os combustíveis convencionais, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e a dependência energética de origens fósseis. Com estas tecnologias de valorização ambiental, estamos a transformar os resíduos recicláveis e orgânicos em energia, em corretivos orgânicos e em novos objetos. Estamos ainda a assegurar a saúde pública com soluções integradas que cumprem as certificações de qualidade, ambiente e segurança mais rigorosas. E para que este ciclo de cuidado pelo ambiente seja também um compromisso social, a EGF dá especial atenção à comunicação e educação ambiental junto da comunidade, com uma presença ativa junto das escolas, do comércio, dos eventos e das organizações. Acreditamos que um compromisso coletivo muda comportamentos e pode melhorar o mundo. O mundo conta e pode contar com a EGF para o tornar mais sustentável. Para ti, para mim, para todos. É a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.